Durante essa última parte da sustentação oral à lei do ministro relator, nós vemos que ele cita por nomes, né, cada um dos envolvidos. Isso para sustentar também de que houve sim uma tratativa de plano de golpe, né, mano? Você faz também essa interpretação? Exatamente. Agora o ministro Moraes se dedica a demonstrar a existência das reuniões envolvendo a cúpula das Forças Armadas, trazendo à tona os depoimentos dos comandantes das forças que corroboram que havia uma tentativa do então presidente Jair Bolsonaro de convencê-los a aderir ao plano golpista. Esse é um aspecto muito importante da denúncia, porque, afinal de contas, a tese da defesa de que Bolsonaro, como presidente, estaria debatendo questões de soluções constitucionais para a situação do país não se sustenta, né? Porque a discussão sobre a constitucionalidade de atos da presidência da República não é feita com chefes de Forças Armadas, né? É feita com assessoria jurídica. E, afinal de contas, qual seria o problema a ser resolvido nessa questão? O resultado eleitoral que não agradou o então presidente da República. Então, essa é uma reunião que a simples existência dessa reunião é bastante complicada para a situação jurídica do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, ele está tendo contra ele o depoimento de chefes das Forças Armadas indicados por ele mesmo e, portanto, insuspeitos de comunismo ou de qualquer tipo de comprometimento de credibilidade. Estamos falando dos chefes das Forças Armadas que, portanto, têm fé pública na sua declaração e, ainda por cima, fizeram isso em juízo. Jess? Eu acho que aqui o personagem Mauro Cid, mais uma vez, é ilustrado, é rememorado em várias das ilações em relação à figura de Bolsonaro e atos de Bolsonaro e onde estaria em tantas outras coisas. Tal como outras figuras, como ele acabou de citar aí, o advogado da AGU, né, Advocacia Geral da União, que teria sido consultado em relação a algo que poderia ser feito nesse cerne aí da situação de manutenção no poder. Só que o que eu queria rememorar também, o voto, a argumentação do ministro relator, que caminha para a condenação, ele segue duas lógicas. Uma da própria PGR, da Procuradoria-Geral da República. Então, há vários pontos em que ele está ilustrando mais do que o Guané fez, mas que está ilustrando. E nós também precisamos notar que ele tenta, em vários momentos durante o voto, engajar e até mesmo desconstruir determinadas falas das defesas que foram colocadas ali. Dois momentos me chamam a atenção. Uma em relação à produção de prova por parte do juiz, que ele usa até como fonte em relação a isso o ministro Barroso, que não está na primeira turma, isso diretamente em relação ao advogado do general Heleno, que ele coloca isso do juiz que participa da prova, ele até advoga que é um benefício para o réu. E o outro momento é agora em relação à própria lógica de Mauro Cid. Por quê? Em vários momentos, várias partes, e aí as defesas no geral, ela contestou, as defesas contestaram Mauro Cid e a figura de Mauro Cid, porque ao longo de todo esse período, ele mudou as versões diversas vezes. Moraes, ele em dado momento reitera a colaboração de Mauro Cid. O que isso quer dizer? A defesa, ela quer passar a ideia e essa ideia faz sentido se você confiaria ali, teve até essa frase, em alguém que mente para vocês reiteradas vezes. E, no final das contas, eles atacam a credibilidade desta delação. Pela leitura do voto, nós vemos que a credibilidade da delação para o ministro Alexandre de Moraes, embora todos os momentos em que Mauro Cid, de fato, divergiu, mentiu ou mudou a sua história, permanece intacta. A argumentação do ministro também é que os atos, né, ou seja, o conjunto probatório corrobora a versão final da delação de Mauro Cid, né? Então, ele busca sustentar o seu voto não exclusivamente no que delatou Mauro Cid, mas nas provas que assessoram a narrativa construída
pela denúncia, pela colaboração premiada vale do delator. E para trazer também, eu acho que o aspecto de isenção, né, ele utiliza dizendo, olha, eles tramaram a morte tanto do ministro Alexandre de Moraes, dele mesmo, como também do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, mas eles iam atentar contra o Estado e não especificamente contra pessoas, ou seja, ele está julgando de maneira isenta, pelo menos ele quis trazer esse aspecto durante a sustentação oral, né? Eu entendo este aspecto, mas vamos ser sinceros, caso o plano seguisse, caso viesse aí uma situação muito lamentável de assassinato possível do ministro Alexandre de Moraes ou das outras partes, né? O presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, as famílias que sofreriam seriam as deles, os corpos nos caixões seriam os deles. Então, é impossível que uma figura se distancie de uma tentativa de assassinato. Mas um aspecto então, eu acho que isso também precisa... A argumentação é que, segundo o almirante Batista Júnior, houve também nessas reuniões a discussão sobre a eventual prisão dos demais ministros da Suprema Corte, né? Ele até faz a conta. A partir desse tipo de evidência, se fôssemos levar esse argumento até as últimas consequências, nenhum ministro da Suprema Corte poderia participar do julgamento, o que torna o argumento insustentável, porque, como estávamos discutindo na nossa rodada anterior, se a gente, do ponto de vista institucional, aqui deixando de lado as paixões políticas, se a gente concede a um réu a possibilidade de excluir um juiz da possibilidade da competência de julgá-lo em função de uma ameaça, estamos dando um caminho das pedras para a impunidade de qualquer grupo criminoso. Acho que tem mais uma vez eu reforço aquela mesma diferença, isso é anterior, então boa parte do que está sendo tido aqui como uma crítica ou como um ataque é anterior, até o próprio 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, falou e proferiu várias palavras sobre Alexandre de Moraes, que ele inclusive hoje leu. Essa situação da prisão, aí nós estamos falando não de Bolsonaro, mas nós estamos falando de membros que estão réus, que estão sendo julgados hoje e que também estão nessa lógica, mas que não é nada pessoalizado. Agora, os ataques como canalha, o plano do próprio assassinato, tudo isso é muito pessoalizado. E eu vou até além, mano, você falou uma coisa que eu também acho que a gente precisa notar, que boa parte da lógica probatória está se baseando na declaração de outros. Então, muitos testemunhos e depoimentos aparecem aqui em relação a essas menções. Tanto quanto o advogado da AGU, militares que também seriam ali testemunhas desse processo. Então, não é só a declaração de Mauro Cid, mas é o quão a gente está se pautando em relação a vários testemunhos, né? A vários depoimentos de terceiros.